Via YouTube, a nossa gravação do nosso culto. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre generosidade, amém? Atos capítulo 5, nós vamos ler ali do versículo 1 em diante. Atos capítulo 5, do versículo 1 em diante. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levantando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Diga amém. Irmãos, uma vez eu ouvi uma pergunta, acredito que tenha sido até para o pastor Aloysio, uma pergunta sobre esse texto. Como que esse texto, ele se encaixa no Novo Testamento? Porque nós somos pregadores da graça. E como que Ananias e Safira morreram diante dessa situação? E foi muito interessante a resposta do pastor Aloysio, a analogia feita. E eu quero trazer para vocês esta analogia, para que nós possamos ter um maior entendimento sobre o tema generosidade, que é o que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto aqui é que Ananias, ele não é um discípulo, ou ele não era discípulo. Ananias, ele é colocado aqui, apresentado, na verdade, no primeiro versículo ali, como um certo homem. Quando nós encontramos ali mais à frente, acredito que em Atos capítulo 9, quando Saulo, né, quando Saulo ele vê Jesus, ele tem uma visão de Jesus, e o Senhor fala com Ananias. Não sei se vocês lembram, o Senhor chama Ananias, que era discípulo, e a apresentação deste Ananias é diferente. A apresentação desse Ananias é um discípulo chamado Ananias. Então o primeiro ponto aqui é que esse Ananias, ele não era discípulo, ele era um certo homem. Ele apenas via o que acontecia entre os discípulos, ele via a generosidade dos discípulos, ele via a vida que os discípulos levavam, e ele quis viver esse mesmo estilo de vida, porém ele não tinha realidade. Então ele era um certo homem. O primeiro ponto aqui é que ele não era um discípulo. E quando nós falamos de dízimo, principalmente, nós estamos falando com discípulos. Quando nós falamos sobre oferta, a oferta é segundo o que você tem proposto no seu coração. Mas o dízimo, ele é para os discípulos, para aqueles que entenderam a mensagem da cruz, para aqueles que se tornaram membros do corpo. Porque o dízimo, ele fala de fidelidade e honra ao Senhor. Então quando você dizima, você está dizendo: eu faço parte desse corpo. E quando você não dizima, você não está dizendo nada. E como que nós podemos andar com quem não diz nada? Então, Ananias, ele não era discípulo.
Se você nos visita hoje, ouve essa mensagem pela primeira vez, fique tranquilo, essa mensagem é para discípulos. Quando falamos de dízimo, falamos com discípulos. Ananias era um certo homem. Sabe que existem coisas que o Senhor espera de discípulos. Em Mateus, no capítulo 16, o Senhor pergunta: olha, o que dizem as pessoas sobre mim? Aí os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros João Batista ou um dos profetas. E o Senhor olha para ele e fala: e vocês, que dizem sobre mim? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Existem respostas que se espera de discípulos, de pessoas que se andam junto. O segundo ponto é que Ananias quis comprar sua posição. Efésios 1:3 diz que: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, a nossa posição é em Cristo. O seu dízimo não compra posição, a sua oferta muito menos. Nada compra uma posição. A sua resposta a Deus não compra a sua posição. A sua posição foi dada por Cristo na cruz e deu. Amém? Você crê nisso? E o Senhor diz que a bênção está sobre você. Então Ananias quis comprar uma bênção. Ele viu Barnabé vendendo uma fazenda e entregando aos pés dos discípulos, e ele pensou: uau, é essa a forma de me tornar discípulo. E ele quis comprar sua posição. E por fim, quando nós misturamos graça e lei, nós encontramos a morte. Ananias significa graça. A graça que abriu os olhos de Saulo e o fez Paulo. Mas aqui Ananias significa graça e Safira aponta para a lei. Por quê? Porque a lei foi escrita em tábuas de pedra, e essas pedras eram pedras de safira. Então nós temos aqui um encontro entre graça e lei. É quando você recebeu algo de graça, você foi favorecido pelo Senhor, mas você quer ainda assim fazer algo para Ele, e você decide fazer por esforço próprio. E você fala: eu vou entregar quando eu tiver. Eu vou entregar quando eu encontrar algo para dar para o Senhor. Deixa eu te falar, você não pode dar sem antes ter recebido. Por isso que quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando de graça. Você recebeu antes e agora você pode dar. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E uma fé errada produz um resultado errado. Você precisa aprender a viver a sua vida com o Senhor de maneira correta, crendo na sua palavra, mas também agindo de maneira correta. Por isso que eu quero te convidar nessa manhã que nós possamos entregar os nossos dízimos, entregar uma oferta, nossa oferta ao Senhor. Você que nos segue e nos acompanha, você pode fazer isso desde o nosso Pix da igreja que está aí na tela, tesouraria@videirapoa.com.br. Os irmãos que estão aqui presentes, você pode fazer isso também. Temos o nosso irmão aqui que está com a maquininha, e os demais irmãos que vão passar com a salva. Você pode ofertar e dizimar ao Senhor, mas eu queria te convidar a você fazer isso com a revelação de que você está debaixo da graça. E debaixo da graça nós entregamos confiados de que Ele já nos abençoou, e a bênção está sobre nós. Amém? Você pode fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Todo
Aleluia. Amém. Amém? Os irmãos podem vir até aqui à frente para nós orarmos? Os irmãos podem se colocar em pé para nós orarmos pelas nossas ofertas e dízimos? Queria te convidar você a liberar uma palavra de favor e graça sobre esses irmãos que têm sido fiéis e generosos no nosso meio. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, favor Amém. E graça multiplicado sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, seremos uma igreja próspera nesse lugar. Aleluia. O Senhor irá nos prosperar de forma abundante. Amém. Mas essa prosperidade, ela virá por meio desses irmãos que encontraram favor em Cristo, em nome de Jesus. Pai, que essa provisão, ela alcance, ó Deus, aquilo que nós temos como objetivo, como princípios dentro da igreja. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, cumprir o ID em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga amém. Aleluia. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Amém. Amém. Pode se sentar. Graça e paz, amados irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Amém. Nós estamos aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Dia mais que abençoado. Vira para o seu irmão, você é mais que abençoado em todas as coisas. Amém. A equipe de louvor pode descer. Obrigado, amados irmãos. Aleluia. Hoje é um dia para nós aqui de Porto Alegre, diferente também no sentido do culto, porque é o que nós chamamos o culto do envio. Amém. Nós vamos no final da palavra chamar os nossos semeadores da paz, as equipes semeadores da paz. Aleluia. Amém. Corrigindo aqui, o meu volume está baixo, é isso? Amém. Precisa corrigir, nós estamos gravando, amém? Meu volume está baixo. Poderia também alguém pegar, por gentileza, ali dos jovens aquele óleo ali. Eu queria que deixasse aqui, para a gente não esquecer. Amém. Glórias a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós também vamos ungir, orar, né? Na verdade, consagrando esse óleo, que será um óleo da unção. Você vai receber esse frasquinho, porque é um frasquinho para uma casa de paz, amém? Uma equipe, uma casa de paz. Então, se você estiver fazendo mais de uma casa de paz, você pode pegar mais de um frasquinho, mas são as equipes que vão levar um frasquinho do óleo da unção. Nós já instruímos você, amém? Você vai ungir as casas, ungir as pessoas. O óleo da unção tem um sentido espiritual, e quando é feito pela fé, assim como o pão, o vinho, o azeite também faz parte da plenitude da mesa do Senhor, amém? Aleluia. Vamos ter uma revolução. Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio, enquanto os discípulos iam às casas designadas pelo Senhor. Nós oramos, jejuamos, foram 3 dias de jejum, espero que você tenha se envolvido. Nossa equipe jejuou os 3 dias, amém? Para sabermos quais as casas que o Espírito escolheu, amém? Jesus designou os discípulos de 2 em 2 para que fossem as casas que ele iria passar. Então o Espírito Santo já sabe, amém? Ele sabe a pessoa que está lá pedindo, clamando, necessitando. Ele sabe tudo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus, amém? E hoje eu gostaria de falar para despertar desejo, para tirar a ignorância e para também produzir em nós um clamor real sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Os dons do Espírito Santo. Domingo passado eu falei que nós fomos enviados ou somos enviados assim como Jesus foi enviado. Quantos ouviram a mensagem? Amém? Você precisa seguir a sequência, porque senão você não entende a completude daquilo que o Espírito Santo quer falar. E você precisa ouvir a palavra até compreender. Senão você é como o homem à beira do caminho. À beira do caminho não existe nada de bom. Você só come o pó da terra e observa os outros passarem, conquistando os alvos, e você fica lamentando na vida. O que fica à beira do caminho, disse Jesus, é aquele que ouve e não entende. Simples, não? Mas existe uma guerra espiritual com relação à palavra. Ouça isso. Nesse momento, quando você ouve a palavra, seja lá no YouTube, seja gravada, há sempre uma guerra espiritual quando a semente divina é lançada. Jesus diz que existem aves de rapina
Ele ilustra de maneira que possamos compreender uma semente que cai à beira do caminho. As aves veem a semente, vão lá e pegam a semente e vão embora. Jesus diz que essas aves de rapina são demônios. Então há uma atividade espiritual contra nós para roubar o poder daquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje, agora, amém? Você entende isso? Amém? Então tenha uma mente diligente, concentrada. Quando ela se desviar, você fala, volta a mente, em nome de Jesus, amém? Não vos demovais com facilidade dos vossos pensamentos, diz a Bíblia. Não se demova dos pensamentos, foque. Por isso que é importante você falar amém, porque o amém também conecta você ao ritmo, ao passo da palavra, compreende isso? Força a sua mente a ser diligente ao que está sendo falado. Bem, eu vou falar sobre 9 dons do Espírito Santo, não vou ensinar vocês sobre os dons do Espírito Santo, não é esse o intuito, nem daria para fazer, amém? Seria uma mensagem longa, a gente poderia falar de cada dom num culto, amém? Mas eu quero pegar só alguns exemplos, quero despertar em nós a necessidade de compreendermos como o Espírito Santo vai usar você, amém? Amém? Quantos querem ser usados pelo Espírito? Amém? Quantos querem tudo que Jesus conquistou na morte e na sua ressurreição? Você quer tudo? Amém? Mesmo que possa parecer estranho à mente, amém, amém. Mesmo que sua mente fale, eu não entendo isso, é verdade, a fé não é compreendida. O Evangelho, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura, aleluia. É loucura para alguns, para sua mente é loucura, mas para os que creem, poder de Deus. Porque a fé do coração não é da razão, amém? Amém. Então vamos a 1 Coríntios capítulo 12, amém, eu vou lendo alguns versos, pode projetar aí eu chamo para mim, para que tenhamos uma dinâmica e você fique ligado em nome de Jesus. Antes eu quero orar por nós, Pai, em nome de Jesus, põe a sua mão no coração aqui espiritual, que é o seu ventre, põe a sua mão direita aqui, ou à esquerda, aleluia, amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre nós nesta manhã, que o teu bom Espírito e a tua boa palavra operarão em nós, segundo o Senhor envia. Ó Espírito Santo, tens a liberdade de agir nesta mensagem. Toma a semente desta palavra e gera vida em nós, é o que nós queremos. Glorifica Jesus, exalta Cristo, é o que nós te pedimos. Pai, nós sabemos que a tua vontade é usar os teus filhos em demonstração do Espírito e de poder, para que nessas casas de paz, para que nessa semana, Senhor, em que lançamos, Senhor, este projeto de ir e manifestar o Evangelho da graça, o poder do Espírito, muitas vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Diga amém comigo, amém, amém. Amém, 1 Coríntios 12, 1 diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha para mim, até aqui. Paulo não queria, pelo Espírito Santo de Deus, que a igreja de Coríntios, e essa palavra cabe a nós, é uma palavra neotestamentária, Novo Testamento, não ficasse ignorante com respeito aos dons espirituais, porque existe muita ignorância. E a Bíblia diz que quando nós somos ignorantes, nós perecemos. A fé, ela não opera na sua ignorância. Você precisa conhecer, ter uma base bíblica para a sua fé operar. Amém? Eu estava lendo sobre um homem de Deus e ele disse que tinha um amigo. Ele já faleceu, já está com o Senhor há muitos anos. E ele disse que esse irmão, ele decorou 7.700 promessas da Bíblia. Eu vou começar a decorar promessas também. E quando alguém fosse falar com ele e citava algum problema, alguma dificuldade, ele sempre dava 1, 2 ou 3 promessas de cor. Aleluia. As pessoas saíam lavadas e renovadas. Não é maravilhoso isso? Então sempre há uma promessa para o seu problema. Ache essa promessa. Creia, confesse essa promessa. Amém? Mas se você for ignorante à promessa, se você for ignorante ao que você tem em Cristo Jesus, como você pode desfrutar disso? Conta-se, é um fato, Charles Spurgeon, um grande pregador, já falecido, que ele foi visitar uma senhora numa casa muito simples, pobre,
e ela trabalhou para uma mansão por muitos anos. Aquele senhor faleceu e havia dado um quadro para ela, um quadro. Ela, por consideração, por ser muito querida daquele senhor, né, proprietário, ele deu para ela um papel e ela não sabia ler, ela enquadrou como lembrança e memória dele. E um dia, Charles Spurgeon foi lá na casa dela visitá-la. Ela estava em condições assim, né, ruins, de dificuldades financeiras, e ele olhou assim no quadro e falou: o que é isso? Ela falou: o senhor que eu trabalhei muitos anos, antes de falecer, ele me deu isso. E eu pus no quadro para lembrar dele. Foi uma pessoa muito boa para mim, servi muitos anos a ele. E aí ele falou: posso dar uma olhadinha? Ela falou: com certeza. Ele foi lá, pegou, tirou os papéis, e era um testamento. Tudo que ele tinha havia deixado para aquela senhora, e ela estava quase no fim da vida e não desfrutou de nada. Bem, alguns irmãos, infelizmente, não sabem o que tem em nome de Jesus. Não sabem que tem autoridade para proibir, para desfazer as obras do diabo, para cancelar todo o jugo do pecado. Você não sabe que você é um rei, um sacerdote, você é um profeta de Deus. Você não entendeu quem você é em Jesus e a posição que você tem inalterável nele. Você está em Cristo Jesus. Como ele é, você é neste mundo, diz a Bíblia. Então a ignorância é medonha, asquerosa, repulse a ignorância. Por isso, peça ao Senhor que te dê o espírito de sabedoria e revelação. Paulo está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes, porque se você é ignorante, como cooperar com o Espírito Santo? É ele falando e você pensa que é você. É ele querendo fazer algo e você passa desapercebido. O Espírito Santo sempre precisa da palavra para gerar a vida. Amém? A Bíblia diz em Gênesis que ele pairava sobre o abismo, habitação de demônios, o caos, a terra era um caos, e ali é um tipo do homem. Nós vamos entrar em muitas casas, e muitas casas estarão como Gênesis 1, 2, que diz que a terra estava sem forma, vazia, ela era desolada, havia destruição, mas o Espírito estava sobre o abismo. Eu gosto disso, porque abismo é morada de demônios. Não importa onde você for, se você entrar no inferno, se entrar numa casa, e essa casa for inferno, onde o diabo almoça e janta todo dia lá, chegou a luz da vida. Amém? Você vai dissipar as obras das trevas, porque Jesus está em você. Amém? O maior está em você. Isso é poderoso, amém? E o Espírito Santo vai usar você. E então eu quero só despertar você para essas realidades dos dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? São habilidades espirituais. Eu não aprendo um dom. Não é numa sala de aula, não é hoje que você aprende. Agora entendi, então se eu fizer assim, me posicionar assim, o dom opera. Não tem nada a ver com aprendizado de sala de aula. Você não aprende dom, você recebe dom. Amém? O Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele unge como ele quer. Agora, ele unge aqueles que são humildes, porque um dom pode exaltar o seu ego. Normalmente as pessoas que são ignorantes na operação dos dons, muitos irmãos recebem dons do Espírito, e eles acham que os dons têm que operar toda hora. E quanta bobagem existe por aí. Tudo que eu aprendi sobre dons espirituais, eu aprendi com Kenneth Hagin, ok? E eu me lembro uma vez que eu vi de Kenneth Hagin falando assim. Ele era um profeta, tinha alguns dons fluindo na vida dele, e ele tinha um ministério itinerante. E ele conta algo engraçado, que às 4 horas da manhã, ele estava no hotel, naquela época não tinha telefone no quarto, bateram na porta, ele e a esposa estavam, numa cidade dos Estados Unidos, e aí a pessoa lá da recepção disse: olha, tem um telefonema, e a pessoa disse que é urgente para você, 4 da manhã. Ele conta aqui, acordou, sonolento, colocou um casaco e estava saindo sem a roupa de baixo. E a esposa dele falou: ei, você esqueceu das calças. Ele falou: é mesmo. Foi lá, pôs as calças e desceu. Quando ele pega o telefone, a pessoa fala: nós estávamos aqui numa reunião orando e achamos que você tem uma palavra de Deus para nós. E ele falou assim: eu tenho sim, mas eu não vou falar, porque se eu falar vai ser na minha carne. Amém? Olha, vou dizer, tem gente tão ignorante nas coisas do Espírito Santo. Tem pessoas que recebem do Espírito Santo, mas caem na ignorância.
E essa ignorância tem atrapalhado muitos de nós de desejar os dons, de desejar a profecia, de desejar os dons espirituais. Nós precisamos aprender como o Espírito opera e sermos humildes suficientes para saber que o dom não exalta o homem, mas a Cristo. Se a operação de um dom não exaltar Jesus, a operação ali é errada. Amém? Ou é o homem, ou é o espírito maligno que está fazendo alguma coisa errada. Tudo tem que exaltar Jesus. E você não aciona um dom. O único dom que você aciona é o dom de orar em línguas. Os outros dons, nenhum dom você aciona. É o Espírito Santo que aciona no momento certo, quando você está sensível no Espírito. O Espírito Santo não lhe dá o dom ou a manifestação do dom se você está na carne. Porque você sabe, tem muitas pessoas que falam as coisas na carne. Infelizmente, amém? Há muita carnalidade. Nem tudo é demônio. Na verdade, a maior parte das confusões que existe é carne. É gente matura que muitas vezes é forçada por causa da operação dos dons, porque os dons atraem. Atrai. Você já viu quantas pessoas às vezes vão atrás de um profeta para ouvir o que Deus quer falar na vida deles? Nunca faça isso, porque Deus mora em você. Basta você trancar-se no seu quarto e falar: Pai, fala comigo. Que presente, você tem Deus vivendo em você. Ele vos guiará a toda a verdade. Você não vai ser guiado por profetas, você vai ser guiado pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Então está na hora de nós não sermos ignorantes. Amém, irmãos? Nós não podemos recusar. A igreja de Tessalônica estava caindo nesse perigo. E Paulo disse: não apagues o Espírito. Não desprezeis as profecias. Por quê? Porque muitas pessoas operam às vezes no Espírito e partem para a carne. Paulo disse assim aos Gálatas: vocês tendo começado no Espírito, agora vão terminar na carne. E aí muitos falam: não, eu já vi muita coisa errada, já me mandaram por um monte de lugar, nada aconteceu na minha vida, falaram um monte de coisa, nada aconteceu, me disseram que eu ia comprar tal negócio, na verdade eu não comprei nada. Bem, existe muita coisa por aí e você tem que seguir o que a Bíblia diz. Você tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Amém? Amém? Você tem maturidade para isso em Deus? Amém? Amém. Não quero dar uma aula sobre essas coisas. Eu só quero que o Senhor nos dê mais das demonstrações do Espírito e poder. Porque eu quero ter a humildade de reconhecer que nós temos muito pouco. Amém? E existe muito para nós. E existe muito para nós. Amém? Existe um clamor genuíno pela demonstração do Espírito de poder. Porque nós estamos vivendo os últimos dias e está profetizado que a glória da última casa será maior que a da primeira. Se Atos dos Apóstolos operou tanto em demonstração do Espírito de poder, para nós tem algo maior, segundo a palavra profética de Deus. Você crê nisso? Amém. Então nós queremos entender um pouco mais. Amém? Verso 2. Sabeis que outrora, quando eres gentios, sem Jesus, hoje você é igreja, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudo, segundo eres guiados. Quem é que guia alguém que não tem Jesus? Ídolos mudos. Ok? Agora você recebeu o Espírito falante. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito diz. Você sabe que todo crente numa reunião não pode ser passivo e mudo. Porque antes você era mudo e seguia deuses mudos, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Mas quando você aceitou Jesus, o Espírito da vida surgiu em você. Então quando você estiver numa célula, a melhor coisa que você tem que fazer é falar. E aí o líder vem falar: irmão, espera um pouquinho, também, deixa o outro compartilhar também, compartilha a palavra. Aí você chega na célula e fala assim: não tenho nada para falar. Aí é um problema. Quem é que está conduzindo você? Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que você está ouvindo? Amém? Nós queremos entrar no mover genuíno do Espírito. Quantos estão comigo? Amém? Vamos pagar o preço da busca, da diligência, do clamor necessários
mas nós queremos experimentar, amém? Eu já disse para os irmãos, estou calculando aqui em 2050, se Jesus não voltar 50, dentro da década de 50, eu vou dar tchau para todos vocês, porque é minha hora de partir. Então, eu não tenho tempo a perder. Se você quer conversar fiado, por favor, procure outro, porque eu quero correr como aqueles que correm a cavalo. O profeta Jeremias disse: se você se cansa com aqueles que andam a pé, que dirás com aqueles que sobem nos cavalos, correm a cavalos? Nós somos esses que sobem no leão da tribo de Judá, amém? Ele que vem com sua glória, e nós queremos a velocidade do Espírito, não queremos ser detidos pelas picuinhas do mundo, pelas indefinições das pessoas, mas nós temos uma grande obra para realizar, e nós ainda não realizamos. Temos que ser humildes para reconhecer que nós ainda não realizamos, mas não abrimos mão da nossa promessa, porque o que há de vir virá e não tardará. Ainda que alguns desistam, nós não desistiremos até que, como clamou o profeta, até que Jerusalém tu sejas estabelecida como objeto de louvor sobre a terra, eu não me calarei. Amém? Não me calarei, mas vamos seguir o mover do Espírito e da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Milagres. Eu creio que uma nova onda de milagres está vindo. Você fala: pastor, mas e o favor? Sim, o que é o favor? O favor é uma intervenção divina no natural. E o que é milagre? A mesma coisa. O favor é algo milagroso. Você não trabalha pelo favor. Amém? E você não trabalha pelo milagre. Você só recebe. Amém? E o nosso Deus é um Deus de milagres. Bem, verso 3. Por isso, por causa disso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema significa amaldiçoado. Porque nos dias de Coríntios, por incrível que pareça, eles não sabiam usar os dons espirituais, e Paulo teve que corrigi-los. Amém? No capítulo 12 fala dos dons, 13 ele fala do amor, e 14 ele fala da ordem da operação dos dons. Porque enquanto alguém estava ministrando a palavra, como eu, alguns se levantavam e davam uma profecia, só que a profecia dizia: Jesus seja amaldiçoado. É óbvio que ele não falava pelo Espírito de Deus, ele falava por um demônio. Ok? Porque se você não tiver vigilância nos seus pensamentos, a sua boca pode falar errada. Ok? Pastor, pode um crente falar para o demônio? Não significa que o demônio está em você. Significa que ele falou assim: xinga o outro. E você fala: seu. Ok. Amém? Como nós temos base bíblica para isso, temos. Pedro falou: Senhor, não deixa isso te acontecer. Não vá para a cruz. Ainda bem que Jesus é Jesus. Imagina se Jesus falasse: Pedro, você tem razão. Vamos sair fora da cruz. Vamos criar um império aqui só. Teria perdido a redenção. Eu e você estaríamos condenados para sempre para o inferno. Mas Jesus é Jesus, amém? O Espírito Santo é Deus, aleluia. E nos conduzirá a toda a verdade. Ele virou para Pedro e falou: arreda Satanás, porque você não fala das coisas de Deus, você só fala das coisas dos homens. Amém? Ok? Então já dá para entender o que o diabo cogita, né? O que ele pensa, o que ele fala. Só das coisas da terra. Você pega alguém que só fala das coisas da terra, perdeu a visão da eternidade. Você perdeu o melhor da vida. Amém? Nós não estamos aqui para vivermos eternamente. Nós estamos de passagem. Amém? Enquanto passamos como Jesus, viemos resgatar muitas vidas. Amém? E esse vai ser o tesouro acumulado nos céus. Amém? No que depender de nós, Espírito Santo, unja-nos nesta manhã. Nós te pedimos, libera esses dons com a liberdade que tu tens, para aqueles que, Senhor Deus, que de fato querem a tua honra e a tua glória, é o que nós oramos, amém. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos ver se a pessoa que está ao seu lado tem o Espírito Santo. Se ela falar assim para você: Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Olha para ela e você fala para ela antes que ela pense que você não tem o Espírito Santo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala para ela. Se ela não falou, põe as mãos sobre a cabeça dela e ore por ela agora. Senhor Jesus. Amém. Outra frase que eu vou te dar para vocês. Se essa ela não falar, você pode falar para ela. Depois nós vamos orar para você receber Jesus. Diga assim. Vocês têm que dizer e ouvir o outro falando. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor dos Senhores, e Ele veio em carne
e habitou entre nós. Amém. 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 João diz que o teste de um espírito é que se ele declara que Jesus, Filho de Deus, vem em carne. Se alguém não declara isso, o que opera nele não é o Espírito de Deus. Amém, 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 amém. Não podemos ser ignorantes. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por favor, não seja ignorante. Nem tudo que entra na sua cabeça é o Espírito Santo que falou. Amém? Tudo que o Espírito Santo fala, edifica, consola, levanta, traz fé, exalta Jesus. Se tem alguém sendo exaltado e alguém atrai a atenção para si, há algo errado. Há algo errado. Amém? Porque os dons atraem. Poder atrai. Amém, irmãos? E Deus vai nos dar poder. Mas nós precisamos ter o coração correto para operar na dimensão do sobrenatural de Deus. Amém? Bem, vamos seguir. Aleluia, glórias a Deus. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então há uma diversidade de manifestação dos dons. Eu, como disse, não estou aqui ensinando. Eu quero só liberar a palavra para que o Espírito fecunde a palavra, porque esta semana é a primeira semana, amém, das casas de paz, na sua maioria. As equipes sairão e nós veremos o Espírito Santo de Deus usá-los com poder e graça. Aleluia. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É o Espírito Santo. De diversas maneiras, muitas realizações, mas a manifestação, verso 7, do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém? Então, o Espírito Santo nunca lhe dará um dom se o interesse é pessoal. Amém? Por isso que pode operar um dom de cura em você e você está enfermo. Aí você ora pelo outro, ele é curado pelo dom. Mas em você, você impõe as mãos e não acontece nada. Por quê? Porque para você, você vai ter que exercitar a fé na palavra. Mas para o outro, o Espírito opera com o dom. Amém? Amém? Então, o dom não é para si. O dom é para o outro. Amém? O pensamento de Deus nunca é individual, é sempre coletivo. Nós somos membros do corpo. Se você se isola do corpo, se você não segue a orientação do corpo, você não discerniu o corpo. Quando você foi salvo, você viu Jesus, amém? Mas ao mesmo tempo, você tem que ter visto o corpo de Cristo. Senão você não vê Cristo. Porque Ele é o cabeça e o corpo é a igreja. Alguém que pensa que pode servir ao Senhor desassociada, desligada de algum membro do corpo, porque se minha boca se recusa a comer, todo o meu corpo sofre, concorda? Minha boca diz, não vou comer, todo o corpo sofre por causa de um membro que se recusa a estar alinhado com a cabeça. Algumas pessoas dizem assim, sim, mas eu estou ligado ao cabeça. Elas falam, eu sirvo Jesus, pastor. Olha, eu não vou no culto não, mas eu posso servir o Senhor aqui em casa. Jesus está comigo. É verdade, mas vou te dizer algo. Você nunca vai ter a plenitude de Cristo, porque a cabeça não expressa a plenitude. Mas só a cabeça com o corpo. Então, minha mão... se eu falar para minha mão, aponta para a pessoa mais bonita aqui, ali, minha esposa, Mel, tic, 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 tá bom, tudo bem, o dedão, você pode falar, só foi o dedo que a cabeça comandou o meu indicador, mas houve uma operação interna aqui, que você nem imagina, de nervos, de ligaduras que fizeram isso. Mas levante as mãos, a expressão da Bíblia, não é isso aqui, mas houve uma conexão, é isso aqui. Então minha mão depende do meu antebraço, que depende disso, que depende do ombro, para poder ter plenitude. Se você quer plenitude de Cristo, tem que estar na igreja. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é a plenitude de Cristo. E Deus colocou debaixo dos pés, que é a plenitude de Cristo, todas as obras do diabo. Se você quer vencer o diabo, não se desconecte da igreja, dos membros, ouviu? Não caia nessa tolice, ignorância maligna. Agora é a igreja virtual. Virtual nada, não existe corpo virtual, só se for fantasma. Amém?
Nós somos corpo vivo de Cristo. Por isso que Paulo diz que na transformação, quando ele fala sobre transformação da nossa alma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Quem sabe o texto? Racional. Quantos querem um culto espiritual ou racional? Quem quer espiritual, diga amém. Vou fazer um culto racional hoje. Não, pastor, por favor, vou procurar outra igreja, porque o pastor é muito carnal. Paulo diz culto racional, lógicos, da lógica. Sabe o que é o culto racional? Venha junto com os outros e apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo a Deus. Então não precisa nem perguntar para o Espírito Santo. Venha participar da Assembleia dos Santos, porque aqui você está sendo transformado. Amém? É um sacrifício vivo. Então você percebe que o diabo, ele atua, contra o mover de Deus. Ele não sabe das coisas, ele não sabe o que Deus vai fazer amanhã, mas ele vê o movimento dos céus e ele tenta impedir. Ele conhece a palavra, ele sabe que nos últimos dias haverá um grande despertamento de poder, de unção e de riqueza para o povo de Deus. Prepare-se, amém? Vou falar nisso. Amém, amém, nós vamos inaugurar os empreendedores do reino aqui no sul, amém. Nosso primeiro seminário vai ser lá na cidade de Gramado. Já estou ajustando isso aí, vocês sabem, eu sou pastor lá também, aqui de lá. Vim, eu e a Rosana agora, de lá, da nossa igreja, amém. Amém, por quê? Olha, o Espírito tem falado ao meu coração: torne-se sócio de Deus, amém, amém. Bem, e qual é a porcentagem que você daria para o sócio maior? 10%? Deus é tão bom que Ele é o teu sócio e só fala para você dar 10%, que Ele abençoa os 90% na sua mão. Mas eu gostaria de testemunhos do nosso meio como Colgate ou Colgate. Já ouviu falar da pasta Colgate? Os produtos Colgate? Muitos homens de Deus, eles fizeram uma sociedade com Deus. Amém? Tem um livro de Stanley que chama Deus é dono do meu negócio. Eles começaram assim, 10%, falou: Senhor, se as coisas ocorrerem bem, 20%, 30%, 40%. Chegaram no final da vida bilionários e eles davam 90% e 10% para um bilionário, era mais do que suficiente para ele. Amém? Eu acho que Deus quer fazer uma revolução financeira no nosso meio. Amém? Eu creio que Ele vai fazer isso. Quantos creem nisso? Amém? Agora, o seu coração é para o reino. Fala: Deus, é para o reino. Tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou ser um semeador da paz. Eu vou, sim, há muitas vidas a serem salvas. E nosso intuito é salvar vidas. Você não vai levar dinheiro para o céu. Amém? Não vai levar. Não vai levar. Amém. Nós tivemos um pastor que faleceu há pouco, nosso pastor Eduardo, Felizmente. E ele tinha um ano a mais do que eu. Tenho 55, ele tinha 56. Inesperadamente faleceu. São as coisas que nós não entendemos, mas confiamos sempre. Amém? Mas, nesses momentos, você considera um pouco mais a vida. Você fala: ei, que suas obras o sigam. Amém? Até aquele dia que estaremos diante do tribunal da recompensa e do galardão, para dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. E isso que vai valer a pena, viu? Amém? Aleluia. Amém? Estão comigo? Aleluia, Jesus. Amém. Que o Espírito nos conduza para te dar a porção necessária para esta manhã. Aleluia. Amém? Então, verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha para um aí. Fala: o Espírito Santo vai distribuir dons sobre você, segundo a vontade dEle. Quantos estão na palavra comigo? Amém?
Não está dizendo a um grupo especial. Aquele que tem o título de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre, esses recebem os dons. Não, a cada um. E aqui está a revolução do corpo. Aqui está a consciência do corpo que trará um avivamento, um despertamento no meio da igreja. Quando cada membro cooperar com o corpo, cada um funcionar segundo o Espírito Santo determina, não haverá, aleluia, limites para aquilo que podemos alcançar em Deus, para a única glória dele nesta geração. Você pode dizer um amém? Aleluia. Bem, então vamos falar sobre os dons espirituais, que são 9, eu mostrei aqui para você. E nós classificamos os dons em 3 categorias. Os dons de revelação, eles mostram alguma coisa, amém? Os dons de poder, eles fazem alguma coisa. E os dons verbais, eles dizem alguma coisa, amém? Amém? Ok? Então diga comigo, os dons de revelação, de poder e de falar. Amém? O Espírito Santo opera então nessas categorias. O primeiro dom citado é a palavra de sabedoria. Eu vou ser muito rápido, amém? Porque o intuito aqui é nós orarmos e crendo que o Espírito Santo vai despertar isso em você. Amém? Aleluia. Amém? Nós também ensinamos no Maturidade uma matéria sobre operações do Espírito Santo. E lá você tem a oportunidade de ouvir cada texto da Bíblia e perceber, porque a ignorância nos impede de obter. Amém? Então, ignorância, show, do nosso meio, vai embora, em nome de Jesus. Mas a palavra de sabedoria é uma palavra. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Amém? E Ele te dá uma fração, uma palavra do que está na sabedoria dEle, para desvendar problemas, para dar soluções divinas para os problemas da terra, para trazer, seja o que for, segundo o seu propósito, habilidade para você gerar riquezas, produzir riquezas, amém? Então você precisa saber que o Espírito Santo te dá palavras assim. Eu recebi muitas quando estava no meu meio profissional. Eu tinha mesa de mestres, PhDs, pessoas estudadas no Brasil, fora do Brasil, gente da USP, numa mesa imensa de profissionais brilhantes e ninguém sabia o que fazer. E eu disse, I have an idea. Estou falando inglês brincando, desculpe. Eu tenho uma ideia. E eles, todo mundo olharam para mim. E eu falei, a minha ideia é essa aqui. Eles saíram todos da sala porque era uma questão política, se a coisa não acontecesse. E eles falaram, o Gilberto tem uma ideia, como ele é da engenharia, ele então se vira para colocar a ideia em prática. E Deus me deu uma ideia. Depois, a maioria deles vieram me cumprimentar e falar, uau, como você conseguiu fazer isso? Eu falei, amém. Porque Deus te dá palavras de sabedoria. Amém? Questionaram Jesus. Devemos pagar a César tributos. Jesus disse, pega a moeda aí. De quem é a cara que está aí? É de César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Você só anda na sabedoria dos céus se você der a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Algumas pessoas dão a César o que é de César, mas não dão a Deus o que é de Deus. Amém? O Espírito Santo sempre te aponta para os céus. Amém? Ele tem um caminho de triunfo para você. Amém? Deus, se eu pudesse falar mais. Levanta suas mãos para o alto e dá um suspiro e diz, palavra de sabedoria, me dá a palavra de sabedoria, Pai. Pede agora, pede, nós vamos fazer isso. Amém, amém. Só pede, me dá, Pai. Aleluia. Ele, segundo o propósito dele, ele vai te dar. Amém? A palavra de conhecimento, a mesma coisa, uma palavra de conhecimento. Conhecimento, a palavra de conhecimento é um dom. Não vem porque você estuda a Bíblia. Assim como a sabedoria não é você aprender alguma coisa e saber lidar com as coisas, conhecimento aqui não é estudo da palavra, é um conhecimento da mente de Deus, que vive a eternidade. Deus pode te dar uma palavra do passado, do presente ou do futuro. Um exemplo disso é Atos 9, diz assim, não precisa projetar, diz, ora, vim em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
e viu entrar um homem chamado Ananias e lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Ora, como é que Ananias soube que Paulo estava orando e viu Ananias entrando e orando por ele para que ele recuperasse a vista? O que operou em Ananias? O dom da palavra de conhecimento. Isso não é fantástico? Deus sabe os seus pensamentos, Deus sabe todo o seu passado, Deus sabe as coisas que te impedem de avançar. Muitas vezes tem pessoas que ainda estão amarradas lá atrás, e o Espírito quer quebrar essas correntes para você correr velozmente. Deus sabe o futuro com clareza, e Ele sabe onde você estará, na posição, no lugar adequado. Ele sabe tudo. Então Ele pode operar com uma palavra de conhecimento, amém? Você vai estar numa dessas casas, e quando você começar a operar, fique ligado com o seu espírito, e tenha sabedoria e graça e fé para liberar, se o Espírito Santo te der o que nós chamamos uma impressão. Às vezes é só uma visão interior, às vezes é uma palavra, mas quando você libera essa palavra, há manifestação do poder da unção do Espírito, amém? Não seja ignorante, amém? Aleluia, aleluia, amém. Parece que vocês não estão empolgados com isso, mas tudo bem. O outro dom é o dom de discernimento de espíritos, amém? O discernimento de espíritos é um dom que te mostra algo no mundo espiritual. Você pode tê-lo numa visão, existem níveis de visão. Pedro teve um êxtase. O êxtase é quando os sentidos do corpo são arrebatados e a pessoa não sabe se está no corpo ou fora do corpo. Essa é a mais elevada das manifestações. Mas às vezes simplesmente você tem uma percepção no seu espírito. Você fecha os olhos e você tem um quadro de alguma coisa, uma imagem de alguma coisa. Isso também é operar de discernimento de espíritos. E às vezes você pode ver de olhos abertos. Você pode ver o mundo espiritual. Você pode enxergar tanto o natural quanto o sobrenatural. O Espírito opera como Ele quer. A diversidade e as realizações são distintas, mas é o Senhor que opera para exaltar Cristo e para trazer proveito para alguém. Salvação, libertação, cura. Amém? Levante suas mãos para o alto e diga: oh, a palavra de conhecimento. Oh, o discernimento de espíritos. Oh, amado Pai, eu quero ser usado para a glória de Jesus. Amém? 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 Eu sei que alguns entram, tudo agora parece que a pessoa discerne no Espírito. Não, você não opera nos dons. O dom não é adivinhação, não é introspecção psicológica, não é discernir as falhas dos irmãos, isso é crítica, amém? É coisa do Espírito que traz edificação e proveito. Os dons de poder, aleluia, diga aleluia. Amém. O melhor de todos os dons de poder é o dom da fé. Amém? Não é a fé que você tem para viver e para obter as promessas de Deus, para receber cura, provisão, na sua semeadura, a colheita. Não é essa fé que faz parte da nossa existência. A fé é a coisa principal, é a moeda, por assim dizer, de troca nos céus. Se você não pôr fé no céu, não tem retorno de nada. Amém? Você sempre há de receber pela fé. Mas não é a graça? Sim, mas é a graça mediante a fé. Se você não crê, não recebe. Amém? Então você tem que crer. Mas existe um dom da fé. Esse dom opera coisas além do inimaginável. Por exemplo, onde opera esse dom? Na ressurreição de mortos. Eu sei que muitas pessoas impõem as mãos os enfermos e dizem, um dia vai ressuscitar. Mas deixa eu ser bem bíblico para você. Pode continuar fazendo isso, porque Jesus mandou ressuscitar os mortos. Mas um morto ressuscita quando um dom opera. É o dom da fé. Amém? Então, se você quer ressuscitar mortos, tem que pedir o dom da fé. Porque a Bíblia diz que você pode buscar e desejar os melhores dons. Então, o que nos falta é desejo. Nós, então, não temos mais porque nos falta desejo. Nós estamos ainda muito, talvez, focados nas coisas do mundo. Mas nós precisamos ter uma chama que arde dentro de nós, pela paixão, pelas vidas que estão perecendo. Olha, irmãos, nós estamos em dias difíceis, vocês sabem, né?
Então, as pessoas que falam algumas coisas nas mídias sociais, canal está sendo bloqueado, Twitter está sendo bloqueado, Facebook, Instagram e etc e tal, amém? E bloqueiam e ponto final, falou alguma coisa que eles julgam que não é adequada, não tente então falar de alguns assuntos, porque senão eles vão fechar o seu canal. Por quê? Porque é uma guerra. Nunca chegamos a dias como esses. Só apontam para a volta de Cristo Jesus. Amém? Amém? Então se prepare para o grande avivamento. Jesus operou em todos os dons do Espírito Santo. Os profetas, os grandes milagres operaram as ressurreições no dom da fé. Jesus, diante de Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele disse: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Só disse isso para que eles saibam do que o Senhor vai fazer. Jesus já tinha a ressurreição em si, antes de realizá-la. Amém? Então, o dom da fé, ou até a fé mesmo, não é fazer alguma coisa para eu ver se vai acontecer. Primeiro eu tenho, depois eu ajo. Você entendeu nisso? Isso? Amém? Até a fé simples é assim. Aquela mulher que tinha o fluxo, ela disse: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela não disse assim: bem, eu vi dizer que Jesus tem poder, então eu vou tocar na veste para ver o que vai acontecer. Ela não foi com esse pensamento. Ela foi assim: eu creio, e isso é fé. E a fé lhe levou a agir. Amém? Amém, amém. Então você tem que orar a promessa, você tem que clamar a promessa, você tem que orar fervorosamente. Se a sua vida encontra um obstáculo, ache uma promessa e ore a promessa, declare a promessa, fale a promessa, porque a fé vem pelo ouvir, amém? E a melhor pessoa que ouve o que você diz é você mesmo. Então diga, eu sou e eu tenho, está escrito, é meu, e declare a promessa, porque mais cedo ou mais tarde a fé vem, e quando ela vier, você vai dizer: eu tenho. Você compreende isso? Compreende isso? Muitas das declarações ainda não é a fé operante, mas é uma declaração que traz a fé. Entende a diferença? Amém, irmãos? Quando a fé vem, acabou. O pai da Rosana pegou uma bactéria, eu me lembro, um tempo atrás, e entrou em coma, né, Rosana? Rapidamente, entrou lá no estado de coma. Eu estava para viajar para a reunião de discipulado em Goiânia, eu não falto em reunião de discipulado, e eu fui. Falei para ela: segura firme, eu vou estar orando. E fui, clamando no avião. Me lembro que no quarto do hotel, eu me ajoelhei na cama, e ali clamando a promessa de Deus. De repente, a fé chegou. Eu liguei para ela e falei: pode avisar sua mãe, fica tranquila, porque ele vai ser curado. E não deu outra. Amém? Infecção generalizada, foi curado. Entende isso? Você entende isso? Você entende que você, bem, eu estou fazendo um parênteses, nem estou falando do dom aqui, mas é algo que você precisa saber, é o Espírito que está falando, amém? Creia nisso. Então você precisa aprender a exercitar a fé, até que a fé chegue. Você tem que exercitar a confissão até que a fé chegue. É isso, amém? Ah, pastor, eu estava crendo, mas nada aconteceu. Você não tinha fé. Ah, pastor, então agora todo esse peso sobre mim? Não é peso. Deus te ama e vai fazer o melhor para você. Mas Deus opera pela fé. Você tem que crer numa certa medida. Ah, então no que eu creio? Creia nele. Não pense no milagre ou na obra. Creia no autor da fé. Olhe para ele. Mas a fé vem pelo que você confessa, pelo que você ouve. E a melhor pessoa que ouve o que você fala é você mesmo. Então, se você está falando que não quer ter, mude o que você fala, querido. Amém? Amém. Mas esse é o dom da fé. Levanta as mãos para o alto e fala: oh, o dom da fé. Dá-me, Pai, dá-me o dom da fé. Só um clamor de filho desesperado, aleluia. Os dons de cura, aleluia. A Bíblia em diversas porções diz que sobre Jesus estava o poder para curar, aleluia, amém? Esse poder para curar são os dons de cura. E como nós precisamos da operação dos dons de cura, hein? Oh Deus, nós queremos as curas múltiplas, diversas, poderosas do Espírito Santo, como Jesus operou, nós também podemos operar na fé nele. Você pode dizer amém? E o último dom de poder, classificado, como poder, são
os dons de maravilhas, operação de milagres. A Bíblia diz que Filipe pregou a um eunuco e, de repente, depois que o eunuco foi batizado, ele procurou Filipe e Filipe desapareceu. E ele se achou em Azoto, uma cidade a 40 quilômetros daqui. Imagina você daqui a pouco desaparece e está lá na sua casa. Está a 40 quilômetros daqui. Mas que isso? Deus pode fazer essas coisas? Operação de maravilhas. Amém. O cara não tem um olho, mas aparece o olho. O cara não tem um rim e o rim volta a existir. Ok? O cara não tem uma perna e a perna cresce de novo. Aleluia, amém? É operação de maravilhas, não é uma cura, porque exige um restabelecimento de algo que foi perdido. Isso não só com respeito à cura, pode ser com respeito a finanças. Deus pode operar o dom de maravilhas, de milagres nas finanças, ok? Quando você tem 10 e o 10 é suficiente para te manter quando você precisaria de 80, então é operação de maravilhas em ação. Amém? Bem, por que nós precisamos saber um pouco disso? Para instigar o nosso desejo. Amém? Porque a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Se você nem sabe o que é, como você vai procurar? O que você está procurando, irmão? Não sei, estou andando por aqui, não sei. Não, isso é ignorância. Você tem que dizer, Senhor, eu quero, é isso que eu quero. Pede e quem pede, recebe. Está escrito. Amém? Não é no seu tempo. É por isso que muitas pessoas não recebem. Porque elas pensam que é no seu, que é no nosso tempo. Não é. Deus vai, no momento certo, na hora certa, dar aquilo que é um desejo para você. Sabe por que muitas pessoas não recebem de Deus? Porque não existe desejo. Existe só assim, pastor, eu vim aqui, fiz a campanha de jejum, nada aconteceu. Não vai acontecer mesmo. Porque Deus sabe que seu coração ainda não deseja. Mas quando o seu coração for como o de Ana, se o coração for como o de Davi, que queria a casa de Deus, de Ana que queria um filho, e ia diante de Deus, e balbuciava diante de Deus, e clamava pelo mover na vida dela, que era ter um filho. Quando você tem esse desejo produzido dentro de você, não existe nada impossível para quem tem fome de Deus. Ouviu? Fome de Deus. Fome de Deus, vou te dizer, fome de Deus. Nós queremos a glória de Deus, pastor. Irmão, é dessa atitude sua de louvor. Como que você acha que a glória se manifesta? Com a sua indiferença ou com o seu desejo? Amém? Não podemos ser ignorantes, irmãos, amém? Amém, amém. Hoje, aleluia, nós queremos entrar no novo rio do Espírito Santo, amém, no poder da palavra e no poder do Espírito. Jesus disse, errais porque não conheceis a Escritura e o poder de Deus, amém. Nós somos do poder, isso que basta. Não é verdade. Se você pensa assim, o diabo vai te enganar. Nós somos da palavra, esse negócio de poder, não precisamos disso. É ignorante. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder. Por que escolher um só, se você pode ter tudo? Meu Deus, eu quero tudo. Eu quero a plenitude, amém? Eu quero tudo que Deus quer que eu tenha. Eu quero, não abro mão da minha promessa. Diga aleluia, glória a Deus. Bem, os dons verbais, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, amém? Então, a variação de línguas, diversidade de línguas, é a língua no Espírito. Essa é a minha língua pessoal. Se eu fosse usar uma língua estranha, como se diz, porque ninguém conhece, ok? E em uso público aqui, é porque alguém interpretaria, ou eu ou alguém. Então, o dom de variedade de línguas tem 3 propósitos: edificação pessoal, o uso público. Essas são as 2 básicas conotações dele, ou diversidades do dom, tá bom? Uso público e uso particular. Quando em Atos o Espírito desceu, a Bíblia diz que os discípulos falavam uma língua que aqueles que eram medos, persas, etc e tal, ouviram e compreenderam que eles davam glórias a Deus, e eles se admiraram, como eles, sendo judeus, falam na nossa língua materna. Amém? Então pode ser uma língua da terra, estranha para você, mas para o ouvinte é conhecida. O Espírito Santo, ele é o
o dono de tudo, amém? Amém? E pode usar você. Mas o mais nobre desses dons, o melhor desse dom, é o dom da profecia. O dom da profecia é o dom que edifica a igreja. A Bíblia diz que o dom da profecia é um discurso no idioma conhecido. Amém? E que todos podemos profetizar. Isso não te faz um profeta. Amém? Mas todos os membros podem ser usados pelo Espírito Santo para dar uma palavra que ele não programou, e essa palavra sobe do seu espírito, ilumina sua mente, e ele fala algo que edifica, encoraja e levanta o ouvinte. Então, toda palavra de profecia, o estudo é longo, mas segura só isso aí, que vem para abater você, para condenar você. Alguém que fala, ó, irmão, isso parece uma maldição na sua vida. Vou te dizer, não é de Deus. Não é de Deus. E a sua ignorância, o seu espírito, o seu desejo operando, amém? Se não for a influência de um pensamento maligno ainda. Não é de Deus. Tudo que é de Deus edifica, encoraja e levanta o irmão. Amém? Então o que você vê aí são as distorções muito grandes de pessoas que em nome de Deus atribuem a Deus um juízo que não existe nessa época da graça. Existirá um juízo, mas não é na dispensação da graça que nós vivemos. Hoje ele veio não para condenar, ele está não condenando, mas ele está salvando. Ele está anunciando o ano agradável de Deus, não o ano do juízo de Deus. Amém? Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Aí sim, não esteja aqui para ver, porque não vai ser bom. Amém? Paulo fala, pois quem ora em outra língua não fala a homem, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, mas fala em espírito mistérios. Então quando você ora em línguas, você está falando a Deus, orando os pensamentos de Deus, orando os planos de Deus, orando o que o Espírito Santo está ouvindo Jesus falar com o Pai. Mas quando você fala no idioma conhecido, é o Espírito Santo que te dá essa palavra, amém? E profecia não significa, nesse discurso, vamos dizer assim, inspiracional, profético, não significa que tem que ver o futuro. E aí muitas pessoas erram, porque eles associam profecia com o dom, a palavra do conhecimento. Claro que num discurso os dons podem operar, ok? Mas profecia essencialmente no Novo Testamento não é predizer o futuro, não é dar direção para as pessoas, é sim para encorajar em fé os irmãos. É uma palavra que o Espírito Santo sabe que você precisa para te levantar, te posicionar em esperança. Um simples testemunho de alguém lá na célula que levanta a célula. Já viu alguém, às vezes, que ele quando começa a falar na célula, ele levanta a célula. A célula está lá num buraco, mas aquele irmão fala, eu tenho um testemunho para dar. E quando ele dá, os céus descem. Aleluia! O que é isso? O Espírito Santo, pelo dom da profecia, todos podemos profetizar. Paulo diz que todos, e esse é o principal dom. Sobre todos os dons, Paulo diz que todos deveríamos profetizar. Então, quando você reclama de alguém, quando você critica alguma coisa, não é o Espírito Santo que atua em você. Porque a profecia, o discurso do Espírito não é julgar o irmão, não é criticar, não é apontar os erros, não é nada disso. É dar a palavra da graça, de encorajamento, é falar da perspectiva de Deus. Mesmo diante do erro do irmão, você nunca tem uma palavra que o abate, você sempre tem uma palavra que o levanta. Amém? 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 Aleluia? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Pergunta para o seu irmão, você ainda está na ignorância ou entendeu alguma coisa? Que velocidade, hein, pastor? Amém. Mas eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. E Ele vai operar algo poderoso no nosso meio. Amém? Assim como Ele pairava, Ele chocava. A palavra pairava é chocar. Já viu a galinha chocando os ovos? O Espírito Santo, não sabemos por quanto tempo ele pairava. E de repente veio a palavra, haja luz. E aí veio ela do trono de Deus, aleluia. E
e conectou-se com o Espírito Santo naquele caos da terra. E quando o Espírito mais a palavra se encontram, vida é gerada, poder é liberado. Então o Espírito Santo precisa da palavra para gerar poder na sua vida. Amém? Você entende isso? Pastor, não entendi muita coisa. Então a célula vai ser um lugar bom. Procure o seu líder de rede, mande perguntas no nosso grupo, mas não podemos ser ignorantes. Ah, pastor, eu não quero fazer um curso. Tá bom, ignorante, vai com a sua ignorância para onde você quer. Mas nós queremos o conhecimento de Deus. Nós queremos conhecer não só os caminhos de Deus, a operação de Deus. Nós queremos conhecer o Deus, amém, que cria os caminhos. Algumas pessoas falam assim: você é aquele cara da bênção, você só pensa em bênção. Não, eu amo aquele que dá a bênção, amém? Porque a bênção recebida é o reconhecimento do abençoador, aleluia, amém? Então, para que você fica compacto se você pode ter o todo? Aleluia. Se o galardão pode ser completo, lute por ele na fé. Lute, combata o bom combate da fé para o galardão pleno, para o reino máximo. Por que se contentar com as águas nos artérios, se você pode nadar ou ser levado pelos rios abundantes do Espírito Santo? Tudo é fome. Se você tem fome e sede, você será satisfeito. Então nós não podemos ser indiferentes. Pessoas que observam, nós queremos mais de Deus. Ele é a nossa satisfação. O Espírito nos alimenta. E quanto mais a vontade de Deus é desejada, mais comida Ele te dá. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a nossa comida, amém? E isso é que nos mantém vivos nessa terra, fazer a vontade do Pai. Aleluia. Eu quero orar por você, amém? Em nome de Jesus, pela fé, e pedir que o Pai libere dons do Espírito sobre a sua vida. Enquanto nós ouvimos o rugido do leão neste lugar, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos teus filhos que aqui estão, pelos que me ouvem nesta hora. Senhor, nós reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade e a nossa ignorância a respeito dos dons espirituais, mas cremos que hoje a tua palavra nos dá um novo nível de luz, Pai. Ainda que seja uma luz tão tênue, mas é uma luz, e pela fé nós cremos que ela crescerá em nós. Libera sobre os teus filhos, sobre esses semeadores da paz, Senhor, os dons do teu Espírito. Habilita-nos para a obra desses últimos dias. Levanta um exército na demonstração do Espírito de poder. Pai, que a fé seja sobrenatural, que os milagres se tornem comuns. Pai, eu declaro sobre cada lar, sobre cada família, uma nova atmosfera, uma visão nova do teu reino. Em nome de Jesus, receba pela fé, segundo o seu desejo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus tocar, falar com você. Aleluia. Adore o Rei, olhe para Ele. Rei Jesus. Oh, Rei Jesus. Oh, amado Jesus, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Ele é o Rei.
Aleluia, amém? Apresente o seu desejo, a sua fome diante do Pai. Não existe nada mais poderoso do que apresentar diante dele sua fome. Aleluia. Ele não despede vazio os famintos. Jamais. Ninguém que chegou a ele saiu sem receber. Aleluia. Amém. Amém. Eu gostaria de chamar as equipes de semeadores da paz nesse momento, em nome de Jesus, ficassem aqui à frente de nós. Amém. Que nós vamos orar, amém, sobre a sua vida. Os irmãos vão ungir você. Nós vamos orar aqui. Então todas as equipes, amém, irmãos que são aqui, venham aqui, fiquem posicionados, dois para lá, dois para cá. Em nome de Jesus, como este momento é nosso, eu vou abençoar o nosso ouvinte, amém? E vocês continuem aqui comigo. Eu abençoo a sua vida que nos ouve neste vídeo. Eu declaro sobre você o mover do Espírito Santo. Assim como Ezequiel viu as águas enchendo o templo, você é o templo de Deus, e o Espírito Santo te levará a novas experiências, numa dimensão de governo do sobrenatural dos céus na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus, que o diabo e aqueles que se opõem a você serão envergonhados pela autoridade do Rei que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo culto, amém, amém, aleluia, amém.